Os partidos políticos já podem se inscrever para auditar as eleições deste ano. O comandante do BOPE fala sobre as atividades do batalhão. Está no ar a revista Premier News. A segurança das urnas eleitorais volta e meia se torna assunto de questionamentos e debates em todo o país. O Tribunal Superior Eleitoral, para dirimir essas dúvidas, realizou recentemente alguns testes e análises para analisar o funcionamento dos equipamentos que coletam e contam os votos dos eleitores em todo o país. E nas eleições deste ano, os partidos políticos podem contratar empresas privadas de auditoria de sistema para acompanhar todas as fases do pleito. Ou seja, ela vai ser uma eleição aberta e transparente, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, e aqui representado pelo Tribunal Regional em Santa Catarina. E nós vamos conversar conosco. Quem vai conversar conosco agora sobre este assunto é o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, o Gonçalo Agostini Ribeiro. Gonçalo, muito obrigado por participar do programa Revista Premier News. E eu já vou lhe perguntando, quem pode fazer parte desta auditoria? Só os partidos políticos? Quem são os convidados para isso? Tudo bem? Como vai? Um prazer estarmos conversando. A Justiça Eleitoral instituiu uma resolução, a resolução número 23.673, que elenca no artigo 6º quais as entidades que podem atuar na fiscalização do processo eleitoral. Então, nós temos, além dos partidos, das federações e das coligações, o Ministério Público, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, Controladoria Geral da União, Polícia Federal, Sociedade Brasileira de Computação, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, Tribunal de Contas da União, Forças Armadas, enfim, várias outras instituições que podem funcionar de forma individual ou consorciada para poder atuar, seja na auditoria ou na checagem de todos os procedimentos da Justiça Eleitoral. Gonçalo, uma pergunta, por exemplo, como vai ser feita este acompanhamento? Estas entidades que você mencionou e algumas outras que porventura venham a ser credenciadas, elas vão ter acesso a quê exatamente para poder fazer o acompanhamento dessa eleição? E a pergunta se abre assim, é da hora da votação até a contagem do último voto? Como funciona? Exatamente, elas vão poder participar de todas as fases do processo eleitoral. Obviamente que essas entidades elas vão ter que seguir um protocolo que está estabelecido na regra, mas todo o ciclo poderá ser acompanhado. Inclusive, nós temos vários procedimentos que são executados sempre por meio de audiência pública, a exemplo da configuração, carga das urnas, verificação de foto, a audiência da votação paralela e a auditoria do funcionamento da urna, todas elas permitirão que essas entidades possam acompanhar de forma mais estreita junto à Justiça Eleitoral. E a partir de quando pode se inscrever ou já foram inscritos, como é feita, como é permitido o acesso a esta auditoria? Esse credenciamento ele foi formulado quando se tratar de entidade de âmbito nacional, no TSE e, em alguns casos, nos tribunais. Mas, independente de qualquer outra regulamentação, a Justiça Eleitoral é aberta, inclusive estimula que as entidades participem e, assim, validem todos os nossos procedimentos. Porque, ao fim e ao cabo, o grande interesse da Justiça Eleitoral é que a transparência e a lisura do processo seja verificado e constatado como de fato ocorre. Gonçalo, as empresas que os partidos podem contratar para fazer este acompanhamento, elas teriam que ter o que se chama no jargão judiciário ou o tal do notório saber, elas têm que ser especializadas. Como vem esta comprovação? Dado o que acontece hoje, quando um partido político, por exemplo,
deseja acompanhar todo o processo para saber se os sistemas eleitorais realmente são fidedignos, ele indica um engenheiro de segurança. Não é uma pessoa apenas com um conhecimento jurídico, é uma pessoa com conhecimento técnico. Né? Então, ela, quando acompanha, ela sabe sobre as questões de ordem técnica e não apenas de ordem jurídica. Essas pessoas, elas atuam no acompanhamento das audiências e também quando ocorreram os testes públicos realizados pelo TSE. Outra pergunta que me veio agora à mente, mudando um pouquinho o foco da conversa, é o seguinte: já estão abertas as inscrições para os voluntários a trabalhar como mesários. Até quando vai? Na realidade, a Justiça Eleitoral ainda não iniciou, mas iniciará em breve a convocação dos mesários. E, felizmente, em Santa Catarina, nós temos um índice de participação de voluntários muito alto, o que para nós é uma satisfação, porque nós temos pessoas que têm o interesse em participar, em colaborar com essa atividade, que para nós é muito importante, que é a recepção do eleitor, né, na sua sessão eleitoral. Nós temos essa tradição no Estado e queremos mantê-la sempre em alto nível. Quais são os pré-requisitos? Ter mais de 18 anos e... Ter mais de 18 anos, estar regular na condição de eleitor, ou seja, ele tem que estar apto, né, como eleitor. Isso significa dizer que ele tem que ser uma pessoa com os seus direitos políticos, é o que ocorre na maioria dos casos, e também não pode ter vínculos partidários diretos com os candidatos ou com uma entidade partidária. Ou seja, ele não pode ser um dirigente, um integrante de um partido político. A pessoa que se inscreve já está automaticamente convocada ou ela passará por uma avaliação? A pessoa que se inscreve, ela será habilitada por meio de um curso que é dado em especial ao presidente e ao primeiro mesário, e essa pessoa, a partir da sua inscrição no portal do mesário, que é um instrumento que nós temos no nosso site, será convocada tanto para o primeiro quanto para o segundo turno. A convocação ela já vale para ambos os turnos. Gonçalo, uma última pergunta. As pessoas normalmente ficam animadas, digamos assim, com as vantagens que tem de ser mesário, a história do desempate em concurso público, um dia de folga, enfim. Você pode detalhar um pouquinho, resumir um pouco isso? Ótima pergunta. O eleitor, quando aceita a convocação ou se voluntaria para ser uma pessoa para trabalhar nas eleições, ela tem como prerrogativa o desempate em concurso público. E também, por meio de uma lei que está vigorando, ela é isenta do pagamento de inscrição em concursos públicos de âmbito nacional. E também já temos uma lei que estende isso para os concursos de âmbito estadual. Ela também tem vale alimentação, né? Obviamente que nós não podemos gerar custo a essa pessoa, como também direito à folga. A folga, obviamente, está vinculada a ser servidor público, sempre com uma certidão produzida pela Justiça Eleitoral, em que ela apresenta em seu órgão onde está vinculado, né? E, em alguns casos, algumas entidades particulares entendem também a relevância da atividade, então fazem a concessão dessa folga pelo trabalho desempenhado na Justiça Eleitoral. Gonçalo, muito obrigado ao senhor pela sua disposição em nos prestar essas informações. Nós é que agradecemos e estamos à disposição.
os nossos canais na internet, o www.tre-sc.jus.br, estão à disposição e esperamos que possamos conversar de novo e, de forma oportuna, trazer outros esclarecimentos que for julgado necessário. Em São José, quem ainda não se vacinou contra a gripe e influenza pode procurar a unidade básica de saúde do bairro onde mora. Segundo a vigilância epidemiológica do município, as doses estão disponíveis para todas as idades. A vacinação termina 1 hora antes do fechamento da UBS. Em Palhoça, estão abertas as inscrições para o processo seletivo de profissionais de saúde. As vagas são para psiquiatra, ginecologista, clínico geral, oftalmologista, cirurgião geral e farmacêutico. As inscrições vão até o dia 4 de julho e podem ser feitas pelo endereço processoseletivo@gmail.com. O edital com as informações pode ser obtido no site da Prefeitura do município. Farrapo de Ideias. Este é o título do livro lançado na última terça-feira na Assembleia Legislativa. Escrito por Antonieta de Barros, reúne artigos semanais e crônicas da autora com o nome de Maria da Ilha, publicadas entre os anos de 34 e 1937, no jornal A República. Antonieta de Barros foi a primeira mulher a ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa e também a primeira deputada negra do Brasil. O livro, com 183 páginas, já pode ser adquirido no site da Amazon. Os 17 anos do BOPE é o assunto do próximo bloco. Um instante só. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre a postos. Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes. Só precisa ter iniciativa. Cada voluntário é um herói. Procure o Hemosk e doe sangue. Para você que quer acompanhar a programação da Primer TV online na sua Smart TV, abra a barra de aplicativos e procure pelo seu navegador. Digite o site www.primertv.com.br. Já em nosso site, desmute o vídeo e em seguida você pode ampliar a tela. Pronto, agora você já está acompanhando a Primer através da sua Smart TV. Estamos de volta com uma revista Primer News. Em 2005, a então Companhia de Operações Especiais foi transformada em Batalhão de Operações Policiais Especiais. Agora, já com quase 17 anos de atividade, o BOPE, como ficou conhecido, conta com um efetivo altamente treinado e qualificado em atuação em todo o Estado. Nós vamos conversar agora com o comandante do BOPE, o Tenente-Coronel Lúcio Paulo de Carvalho, para conhecer um pouco mais desta que é a Força de Reação Imediata do Comando-Geral da Polícia Militar em Santa Catarina. Comandante, muito obrigado ao senhor por participar do programa Revista Primer News. E eu já lhe pergunto, o trabalho do BOPE tem sido, evidentemente, muito notado ao longo dos anos. E qual é o caminho dele agora, a partir de então? Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite de participar, então, desse belo programa. E obrigado pela oportunidade de esclarecer sobre a atividade policial militar e sobre o Batalhão de Operações Especiais. Bom, o BOPE, como uma unidade especializada da Polícia Militar, nós temos a responsabilidade de conduzirmos as ocorrências de alta complexidade dentro do cenário catarinense. A Polícia Militar, de modo geral,
a razão de existir da nossa instituição é a polícia ostensiva para a preservação da ordem pública. Então, agir de forma preventiva, por meio do policiamento, do policial fardado, equipado, identificado de relance, de modo que evite que esse crime seja cometido, né? Os crimes aconteçam de um modo geral. Ocorre que há casos em que esses delitos acontecem, e aí a gente precisa trabalhar uma restauração, e outros casos mais especiais ainda, que são ocorrências que a gente chama de ocorrências de crise, né? Incidentes críticos, e que escapam dessa normalidade. A exemplo de roubo a bancos, roubo a instituições financeiras, né? Ocorrências com tomada de refém, suicidas com posse de arma também, são de responsabilidades do Batalhão de Operações Especiais, patrulha em locais de difícil acesso, captura de marginais em locais de difícil acesso, combate em ambientes confinados, desativação de artefatos explosivos. Então, todo esse leque de ocorrências são de responsabilidade do Batalhão de Operações Especiais. O que isso faz pensar o que o policial que faz parte do BOP, ele tem um treinamento bem mais intensivo do que os outros policiais da Polícia Militar. O que diferencia de um policial do outro? Perfeito. Nós temos, então, um processo de seleção de ingresso da Polícia Militar, em que hoje existe de entrada para soldado ou para oficial da nossa instituição. Em ambos é necessário curso superior, para soldado qualquer curso superior e para oficial o curso de direito. A partir de então, esses policiais eles passam por um processo formativo na academia da Polícia Militar, passam a trabalhar na atividade operacional, e aqueles destacados, aqueles que conseguem exercer bons trabalhos operacionais e, se assim desejarem, se quiserem evoluir na questão operacional, passam a se habilitar ao curso de Operações Policiais Especiais, que é o COESP, que é a seleção dos cavetes. Esse curso, então, um curso de alto índice de reprovação, em torno de 90% dos candidatos policiais que se inscrevem, apenas 10% chegam até o final. Se pegarmos o último processo seletivo, que haviam mais de 300 inscritos, apenas 9 policiais conseguiram chegar nesse resultado. E que muita gente questiona o motivo pelo qual existe esse alto índice de reprovação. É porque esse curso ele é envolvido de uma especialidade, de uma especificidade que é desenvolver a habilidade do policial em raciocinar em ocorrências de alto estresse. E isso tudo é elaborado, tudo isso é experimentado dentro do curso de Operações Especiais. O policial militar que é selecionado, ele não pode apresentar nenhum tipo de fobia. E fobia não no sentido de não sentir medo, porque todos nós temos, mas que ele continue ainda assim, sempre raciocinando nessas ocorrências de alto estresse, de alta complexidade. Porque essa necessidade de aplicação da técnica está relacionada não só à proteção da vida do policial que está atuando naquela ocorrência, mas principalmente de toda a sua equipe. Então, se algum policial desse apresentar alguma falha, ele pode comprometer a missão e a segurança de todo o seu time. Então, é por isso que nós temos um alto grau de rigorismo nesse processo seletivo. E também é importante destacar que esse processo ele não foi inventado pela Polícia Militar de Santa Catarina, ele acontece de forma tradicional há quase 30 anos aqui no nosso estado. Ele é um processo de seleção mundial. Qualquer unidade de elite, seja de força policial ou de forças armadas, compõe esse processo de alto rigor de seleção e recrutamento. E me diz uma coisa, coronel, o tipo de treinamento para esses afortunados ou os que conseguiram passar, ficar na peneira, qual é o tipo de treinamento ou quanto tempo dura um treinamento deste pessoal? Esse curso de recrutamento ele tem aproximadamente 4 meses aqui em Santa Catarina. No Brasil nós temos uma média que varia entre 4 e 5 meses. Alguns cursos no Brasil, em outros estados, eles são um pouco mais longos, levam alguns poucos dias, porque esses cursos eles precisam viajar, migrar para outros estados para captar as expertises, que não é o caso de Santa Catarina. Santa Catarina nós temos muita autonomia naquilo que fazemos, nós temos domínio total de toda a técnica que é aplicada. Então esse processo de recrutamento, ele inicia desde patrulha urbana, procedimento de sobrevivência,
sobrevivência policial ou uma sobrevivência em área de mata, de um modo geral, que é o que a gente chama de fase de rusticidade, em que o policial ele passa por um processo de privação de sono, privação de alimentação, e tudo isso para elevar o grau cognitivo e colocá-lo ele em condições de alto estresse. Comumente é isso, trabalhamos diversas outras instituições como artefatos explosivos, patrulha urbana, combate em ambientes confinados, armamento em tiro. Os nossos policiais são habilitados em todas as armas que existem na Polícia Militar e também nas armas de dotação especial do BOP, do Batalhão de Operações Especiais. Muita atividade técnico-profissional, trabalhando a técnica individual, muita defesa pessoal, muita arte marcial, muita atividade física, atividades em áreas de mergulho, assalto tático, rapel, até mesmo atividades de paraquedismo. Então, esse conjunto de habilidades que é trabalhado, o policial ele sempre precisa apresentar bons resultados para conseguir, de forma experimental, de forma pragmática, demonstrar que ele possui capacidade operacional de estar nas nossas fileiras. Coronel, é claro que isso para a sociedade dá a ideia tanto de um super treinamento, um super soldado, como também um pouco de medo do tipo, nossa, chegou o BOP. Deixa eu te perguntar o seguinte, o símbolo, a logomarca, vamos chamar assim, o símbolo que vocês usam, que é a caveira, ajuda neste, nossa, chegou o BOP? Então, a caveira é um dos maiores poderes simbólicos da nossa instituição. A caveira ela precisa ter uma análise heráldica para demonstrar o seu significado. Ela não é vista isoladamente. A caveira ela tem muitos significados, mas dentro da nossa instituição ela simboliza a morte. E por que a morte? Porque a morte ela está sempre em volta dessas crises, desses incidentes críticos, dessas ocorrências de alta complexidade. Só que ela não pode ser vista isoladamente. Ela tem que ser vista em conjunto com uma faca, um punhal que é cravado nesse crânio, em que essa colocação da faca na caveira significa para nós a vitória sobre a morte, que é o que nós buscamos sempre quando somos empregados nessas ocorrências de alta complexidade, a vitória sobre a morte, é a preservação da ordem pública, é ir atuar nessas ocorrências de alta complexidade, defender a própria vida, a vida dos seus companheiros, de todos os cidadãos e até mesmo dos criminosos, se for necessário, cumprir a nossa missão e voltar para a nossa residência. Esse estigma do BOP, da caveira, da farda preta, é inerente à nossa atividade de repressão qualificada. Só que há que se destacar que a nossa unidade, como pronta resposta da Polícia Militar de Santa Catarina e do nosso comandante-geral, é com foco na preservação da ordem pública. São ocorrências que saíram do controle, em que a gente necessariamente precisa apresentar uma resposta enérgica, técnica, profissional, dentro dos âmbitos legais. Não há que se falar em atitudes abusivas e não há que se falar em atitudes antiprofissionais. São, sim, ações enérgicas que a gente está trabalhando de ocorrências e incidentes críticos que saíram dessa questão de normalidade, em que, na verdade, são situações relativamente caóticas, em que a gente precisa, então, organizar esse cenário. Comandante, eu vou fazer o seguinte, é claro que vocês têm um grande número de histórias ao redor e dentro do BOP. E imagino também que tudo isso sirva como lição, como aprendizado e tal. E eu estou aqui, peguei aqui na mão aqui o livro Caveira, que é as operações especiais. Este livro deve contar alguma coisa das atividades do BOP, porque eu ainda não li. Eu recebi agora há pouco de um colega e eu estou curioso, antes de ler, estou te entrevistando, então eu gostaria de saber mais ou menos o que alguém que tem acesso a esse livro pode ler aqui. Poxa, que bacana. Esse livro, ele partiu de uma inquietação profissional que eu estava, em 2019, às vésperas de coordenar o curso de Operações Especiais de 2019 aqui de Santa Catarina, e ele ainda precisa ser desmistificado, principalmente a nossa formação, não só na questão da população civil, mas também no público interno corpus da nossa instituição. Então, eu acordei numa manhã daquela inquieta e comecei a escrever as primeiras páginas
em que eu sabia como ia terminar, sabia como ia começar, aliás, mas não sabia efetivamente como ia terminar. Então, o propósito do livro é esclarecer a atividade policial militar com foco nas operações especiais, explicar o que faz um caveira, o que é e o que faz um caveira. Desde a questão doutrinária, apresentando alguns aspectos doutrinários, apresentando alguns highlights, alguns pontos biográficos, autobiográficos, dentro desses 11 anos que eu estou no Batalhão de Operações Especiais, atuando nas ocorrências de maior complexidade dentro do cenário catarinense. Além disso, eu trago um olhar, tanto na minha qualidade como aluno, na época das minhas inquietações, de quando eu me preparava para um curso de Operações Especiais, dando as minhas dicas, trazendo as minhas aflições, o que efetivamente fez com que eu crescesse, trazendo uma exposição um pouco pessoal e também apresentando um olhar como professor, como coordenador, aquilo que a gente espera do policial militar que quer se tornar um caveira. E deixo como uma mensagem final que o caveira, o curso de Operações Especiais, ele não é um curso formativo, ele é uma filosofia de vida. Ele é muito mais do que a chancela que você adquire. Você passa a ter a sua vida sobre outra prospecção. Você precisa necessariamente ter uma conduta ilibada, você precisa ser bem visto pelos seus pares, pelos seus amigos, pelos seus familiares. Tudo isso para refletir em alto grau profissional. E a boa notícia é que o livro ele foi montado um e-book gratuito, um PDF, que pode baixar aí na bio do meu Instagram, Lúcio Carvalho. É um e-book gratuito, ele é o mesmo conteúdo desse livro impresso. Eu fiz com o objetivo de tornar livre esse conhecimento. Como mestrando acadêmico da ESAG, eu vejo que a boa literatura ela custa caro, e fundado nisso, então, eu quis tornar público e desmistificar a nossa atividade policial militar, principalmente a dos caveiras. Coronel, o nosso tempo está terminando, o assunto é empolgante, a gente vai ter que voltar numa outra oportunidade quando a sua agenda assim o permitir. Mas muito obrigado pela sua participação à revista Premier News. Eu que agradeço o espaço. Fica também um convite aqui para a visita ao nosso batalhão. Farei questão de entregar pessoalmente uma obra física para que possa melhor aproveitar a leitura. Agradeço muito todo e qualquer feedback, estou à disposição lá na minha rede social. Fico muito feliz que esse livro, pelo fato de ser gratuito e virtual, ele já está viralizado no Brasil, e eu tenho feedbacks positivos não só de policiais prontos de caveiras, mas policiais que pretendem se tornar caveiras e também do público civil, porque eu trago uma trajetória ali de obstáculos e de algumas vitórias. Agradeço muito o espaço. Boa noite. A revista Premier termina agora, mas volta na próxima edição. Tchau, tchau e até lá.